Alô, galera! Finalmente o Santos anunciou a contratação de Dodô, novo reforço do Peixe. Ele está contratado, já está no CTR Pelé, já foi aprovado nos exames médicos, já assinou contrato até o final de 2025, e a gente vai dar todos os detalhes dessa contratação, fazer um resumo dos últimos anos da carreira dele e também, nesse vídeo, vamos falar da possibilidade de o Santos anunciar mais reforços ainda esta semana, tá certo? Fique ligado, você está no canal do Wagner Frederico, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, é claro, né, não se inscreveu ainda? Inscreva-se no canal, isso é muito importante pra gente, tá bom? Bom, gente, vamos lá, tudo certo, o Dodô contratado, já está no CT, a partir de amanhã, às 10 horas da manhã, já inicia treinamento com os colegas. Santos, que folgou hoje, venceu, né? Ufa, venceu no final de semana, venceu o Goiás, folgou hoje, amanhã o elenco todo se apresenta, começa a treinar a partir das 10 horas, preparação, tem a semana inteira aí para se preparar para o clássico contra o São Paulo. Dodô certamente já inicia os treinamentos junto com os companheiros logo amanhã de manhã. Bom, como já disse, Dodô foi contratado até o final de 2025. Contrato aí de mais de 2 anos, né? 2 anos e meio praticamente de contrato longo para um jogador de 31 anos. É um jogador que já passou pelo Santos em 2018, teve um bom desempenho no Santos, mas os últimos 3 anos do Dodô não foram tão empolgantes. Muito pelo contrário, ele foi pouco aproveitado no Atlético Mineiro. Ultimamente, ele era o terceiro jogador da posição, né? Na frente dele estavam o Arana, o Rubens. Ele poucas vezes foi utilizado nos últimos meses pelo Atlético Mineiro, tanto que fez apenas uma partida no Campeonato Brasileiro. A gente vai mostrar aqui um retrospecto do Dodô nos últimos 3 anos em que ele atuou pelo Galo, 2021, 2022 e agora 6 meses de 2023. Bom, o primeiro ano dele foi razoavelmente bom. Vou colocar aqui na tela. Primeiro ano do Dodô no Galo. Como é que foi? Ele disputou 14 partidas pelo Campeonato Brasileiro, fez um gol, nenhuma assistência, tomou 3 cartões amarelos. Pelo Campeonato Mineiro, ele disputou 10 partidas, não fez nenhum gol, fez uma assistência e tomou 2 cartões amarelos. Copa do Brasil, foram mais 5 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, um amarelo. E aí na Libertadores ele disputou também 5 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, nenhum cartão. Dodô não é um jogador de marcar muitos gols, né? A gente vai falar sobre a passagem dele pelo Santos em 2018. Também ele ficou no Santos o ano inteiro, a temporada inteira, e marcou apenas um gol também na ocasião. Total dele em 2021 foram 34 jogos, total de jogos do Dodô em 2021, que foi o ano em que ele foi mais aproveitado no Galo. Agora, em 2022, os números dele já mudaram bastante, né? Já caiu aí quase pela metade os números do Dodô no Galo. Foram 13 partidas pelo Campeonato Brasileiro, um gol, nenhuma assistência e um cartão amarelo. No Campeonato Mineiro foram 3 partidas apenas, nenhum cartão, nenhum gol, nenhuma assistência, um cartão amarelo. Copa do Brasil e Libertadores ele não participou, não teve jogo. Dodô, portanto, fez apenas 16 jogos em 2022. Ele foi perdendo espaço, né, para o Guilherme Arana e também para o Rubens, se tornou aí a terceira opção para o Galo. Em 2023, que é o ano em que estamos, Dodô só disputou uma partida pelo Campeonato Brasileiro, 5 jogos pelo Mineiro, 3 pela Copa do Brasil e 6 pela Libertadores. No começo do ano, no primeiro trimestre, até que ele foi mais utilizado, jogou mais pelo Mineiro e também pela Libertadores. Não marcou nenhum gol, nenhuma assistência e também não tomou cartões amarelos. Dodô estava lá, como já disse, como terceira opção e por isso não vinha sendo utilizado, o que facilitou a saída dele
para o Santos. Agora, vamos falar da passagem dele pelo Cruzeiro, que foi o clube anterior, né? Antes do clube brasileiro, antes dele chegar ao Atlético Mineiro. Ele voltou para a Sampdoria, que detinha os direitos econômicos dele nos últimos anos. Ele foi emprestado, inclusive, ao Santos em 2018 pela Sampdoria. Aí ele volta para a Sampdoria. Em 2019, ele vai para o Cruzeiro por empréstimo, mas com valor de compra fixado. O Cruzeiro, por falta de dinheiro, não compra o Dodô. Aí o Dodô vai até na justiça, porque o Cruzeiro havia prometido um valor se ele cumprisse algumas metas, o que ele cumpriu. Lá no Cruzeiro, ele jogou apenas 28 jogos em 2019. E aí, por falta de pagamento, ele acaba voltando para a Sampdoria. Depois processa o Cruzeiro, acabou recebendo uma bolada do Cruzeiro, que parcelou essa dívida na justiça e acabou que não recebendo tudo. Eu nem sei como é que está o processo atualmente, só sei que até o ano passado, até 2022, isso ainda estava rolando, o Cruzeiro devia dinheiro, muito provavelmente deve alguma coisa ainda ao Dodô, ou terminou de pagar agora com a transformação do Cruzeiro em SAF. Aí, como ele não fica no Cruzeiro, ele volta para a Sampdoria, faz mais uma temporada na Sampdoria e depois vai ao Galo, liberado em definitivo. Ele termina o contrato dele com a Sampdoria. Em 2021, ele chega ao Galo e aí tem esses números, né? Total dele no Galo, total de partidas dele no Galo, nos 3 anos, foram 65 jogos, com 2 gols e apenas uma assistência. Ou seja, é um jogador que nos últimos 3 anos jogou muito pouco, né? Uma equipe como o Atlético Mineiro, uma equipe que está ali disputando quase todos os campeonatos, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e o Campeonato Estadual, ela realiza aí, em média, de 45 a 50 jogos, né? Às vezes até um pouco mais. Então, em 3 anos, o Dodô jogou pouco mais, né, do que o equivalente a uma temporada por um clube como o Atlético Mineiro. Então, é muito pouco. Como é que foi a passagem do Dodô pelo Santos? Bom, pelo Santos, o Dodô jogou um total de 51 jogos em 2018. 51 jogos. Foram 36 pelo Campeonato Brasileiro, 6 pela Libertadores, 3 pela Copa do Brasil e 6 pelo Paulista, marcou 1 gol. Ele teve uma boa sequência em 2018 pelo Santos, jogou jogos importantes, jogou Libertadores e foi um bom lateral. Ele tinha, à época, 26 anos, né? Situação um pouco diferente do que ele está agora. Hoje o Dodô com 31 anos, vamos ver se ele consegue aí voltar a jogar em alto nível, que ele não conseguiu no Atlético Mineiro, tanto que perdeu espaço e acabou se transformando na terceira opção. E quanto que o Santos está pagando pelo Dodô? O Dodô tinha contrato com o Atlético Mineiro ainda até o final do ano. O Santos, para ter a liberação dele agora, o Santos acertou um valor que vai ser pago, um valor em dinheiro que vai ser pago ao Atlético Mineiro, que gira em torno aí de 1 milhão a 1,5 milhão de reais, né? Um valor considerável, mas enfim, não tinha outro jeito. O Atlético Mineiro não iria liberar o jogador 6 meses antes do término do contrato, sem nenhum tipo de compensação financeira. Se aproveitou da situação do Santos, que estava aí, né, muito interessado no jogador, precisando contratá-lo. O Atlético Mineiro acabou cobrando um valor, entraram em acordo, então deve ser aí entre 1 milhão e 1,5 milhão que o Santos vai pagar de forma parcelada para o Atlético Mineiro. O contrato dele, como eu já disse aqui, vai até o final de 2025. Acho um contrato um pouco longo para um jogador de 31 anos e que não está jogando, não está em plena atividade, estava como terceira opção no Clube Mineiro. Bom, vamos torcer para que dê tudo certo, que ele consiga reeditar aquela boa temporada que ele fez em 2018. Fazendo um resumo da carreira aqui do Dodô. O Dodô é um jogador que veio da base do Corinthians. Do Corinthians, ele chegou a ser emprestado para o Bahia, depois voltou para o Corinthians, foi vendido para o futebol italiano, passou por Roma, Sampdoria, Inter de Milão, teve uma grande experiência no futebol italiano e depois acabou voltando para o Santos primeiro, depois
com passagem pelo Cruzeiro e agora pelo Atlético Mineiro. Esse é um resumo da carreira e da situação do Dodô, que no Santos teve alguns problemas de tornozelo, ele já teve alguma lesão de tornozelo. No Santos ele tinha dores, reclamava de muitas dores. Eu lembro porque eu cobria o Santos nessa época e eu fui levantar a passagem dele pelo Santos. Ele tinha boa sequência de jogos, tanto que ele jogou bastante jogos pelo Santos, né? Foram 51 jogos, mas ele fazia ali, muitas vezes ele ficava fora de treinamentos para poder fazer a manutenção desse tratamento que ele fazia de forma regular no tornozelo, porque ele tinha ali dores no tornozelo. Não sei como é que ele está hoje, mas espero que esteja bem. Ele foi examinado, né? Ele fez exames médicos no Santos, foi aprovado, então deve estar bem, porque o Santos precisa de jogadores, né, que estejam aí no ápice da sua forma física para poder ajudar o clube agora, que é a necessidade do Santos. Bom, sobre mais contratações. Eu conversei hoje, nesta segunda-feira, com um integrante do Conselho Gestor do Santos e perguntei a ele: tem algum jogador que esteja também próximo de ser contratado neste momento? Algum jogador com negociação avançada que o Santos pode apresentar aí nos próximos dias? Quem sabe pelo menos esta semana? E a resposta foi a seguinte: para ser anunciado, ainda não. Por enquanto, ainda não. Estamos tentando, temos várias opções, mas não dá para dizer que algum jogador já está para ser contratado que esteja em negociação avançada. Essas foram as informações que eu recebi nesta segunda-feira, na tarde desta segunda-feira, diretamente de um membro do Conselho Gestor do Santos. Então, segundo ele, por enquanto, não há outra negociação avançada. O Santos está estudando o mercado, quer aproveitar essa janela para fazer novas contratações, como o Paulo Turra pediu, né, depois da coletiva, na coletiva dele, após o jogo contra o Goiás, ele falou que o Santos precisava muito mais do que 3 contratações, por enquanto só o Dodô. Então, certamente a diretoria do Santos deve estar aí batalhando para trazer mais jogadores, mas segundo essa minha fonte, nenhum jogador no momento está em fase de negociação avançada. Tá certo, gente? Mais informações para vocês na minha live das 22 horas. Espero todos vocês lá. Você está no canal do Wagner Frederico, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, é claro, né, se não estiver inscrito, inscreva-se já. Beleza? Grande abraço a todos, te vejo mais tarde às 22. Valeu, tchau, tchau.